Olá, alma cósmica! Eu sou o mestre Paulo Paranhazzi, do Spiritual Mastermind. O tema deste vídeo é: o que seus relacionamentos estão tentando te mostrar? Eu vou dizer algo agora que talvez você nunca tenha ouvido. E pode ser desconfortável. Mas se você se identificar, fique comigo até o final, porque isso pode mudar completamente a forma como você vive seus relacionamentos. Uma pessoa do grupo compartilhou algo muito sincero. Ela disse que sempre busca ajuda sobre autoestima, amor próprio e relacionamento. E que quase sempre tudo gira em torno de relacionamentos. Desenvolvimento. Espelhamento emocional. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Quando alguém está sempre buscando ajuda nesses temas, não é porque falta amor. É porque existe um padrão interno pedindo correção. Não é sobre o outro. Não é sobre o parceiro. Não é sobre o relacionamento em si. É sobre o lugar interno de onde você se relaciona. O nosso cérebro aprende por repetição emocional. Ele aprende o que é amor, valor e pertencimento a partir das experiências que mais marcaram a nossa história. Se em algum momento da vida você aprendeu que precisava se esforçar demais para ser amada, que precisava aceitar menos para não ficar sozinha, ou que precisava se moldar para caber na vida de alguém, o cérebro registra isso como normal. E sabe o que acontece depois? Ele passa a procurar o mesmo tipo de relação, não porque gosta, mas porque reconhece. A virada de consciência. A maioria das pessoas acha que falta amor próprio, mas muitas vezes o que falta é postura interna. Amor próprio não é se amar no espelho, é o tipo de escolha que você faz quando sente medo de perder alguém. É o que você aceita em silêncio, é o que você tolera esperando que mude. É o que você explica para si mesma para não precisar decidir. Relacionamento como espelho. Relacionamentos não revelam quem o outro é. Eles revelam o quanto você se abandona para não ficar só. Quando o relacionamento vira o centro da sua busca, geralmente é porque ele virou o lugar onde você tenta se validar. E aqui entra uma verdade importante. Nenhuma relação sustenta alguém que ainda não se sustenta internamente. Responsabilidade sem culpa. Isso não é culpa, é responsabilidade. Enquanto você não muda o padrão interno, mudar de pessoa não muda o resultado. O cérebro continua operando do mesmo jeito. As escolhas continuam sendo feitas do mesmo lugar. Caminho de mudança. A mudança começa quando você para de perguntar por que isso sempre acontece comigo e começa a perguntar o que dentro de mim está escolhendo isso. É nesse ponto que práticas como consciência diária, reeducação emocional e presença ativa entram. Não é magia, é treino. Para você que se reconheceu aqui, você não precisa aprender a amar mais. Você precisa aprender a se posicionar diferente. Quando a postura muda, o padrão muda. Quando o padrão muda, o tipo de relação muda. E isso não começa no outro, começa agora, dentro. Se este vídeo falou com você, não ignore. Consciência que não vira movimento, vira repetição. Amor próprio não é se sentir bem o tempo todo. É agir com coerência mesmo quando dói. É parar de romantizar migalhas emocionais. É sair do papel de quem espera ser escolhida e assumir o lugar de quem escolhe. Enquanto você não muda sua postura interna, o mundo repete a mesma lição com rostos diferentes. Relacionamentos não revelam quem o outro é. Eles revelam o quanto você se abandona para não ficar só. Quando você se constrói por dentro, o seu campo muda, o tipo de pessoa que se aproxima muda, e principalmente, o que você tolera deixa de existir. Não é sobre culpar o passado, é sobre não repetir o padrão. E o primeiro passo não é encontrar alguém, é voltar para si, se reorganizar internamente e sustentar esta nova versão. Quando isso acontece, o relacionamento deixa de ser busca e passa a ser consequência. A felicidade não está no outro, está em nós mesmos. E quando uma relação não é boa e gera decepções, isso só nos mostra que merecemos muito mais. E aqui eu quero que você escute com muita honestidade. Existe um momento na vida em que não adianta mais entender. Não adianta mais estudar, não adianta mais consumir conteúdo sobre amor, autoestima ou relacionamentos. Porque o problema não está na falta de informação, está na ausência de decisão interna. Você pode ter consciência, você pode ter sensibilidade, você pode até ter espiritualidade, mas se sua postura continua a mesma, o resultado também continua.
O cérebro só muda quando o comportamento muda. Sem movimento, não existe reprogramação. Sem atitude, não existe novo padrão. Muitas pessoas dizem, eu já entendi isso, mas continuam escolhendo do mesmo lugar emocional. E entender sem agir é apenas uma forma elegante de continuar igual. Chega um ponto em que a vida para de ensinar com palavras e começa a ensinar com repetições dolorosas. Relacionamentos difíceis não são punição, são treinamentos. São convites para amadurecer emocionalmente. E maturidade não é endurecer, é aprender a se respeitar mesmo quando o medo aparece, mesmo quando a solidão ameaça, mesmo quando a carência tenta negociar seus limites. Se você sempre se adapta demais, se diminui, se explica demais, se esforça demais para ser escolhida, isso não é amor, é sobrevivência emocional. E sobrevivência não sustenta relações saudáveis, ela sustenta dependência. Chega um momento em que você precisa escolher. Ou continua sendo acolhida pela dor conhecida, ou atravessa o desconforto de se posicionar diferente. Porque toda mudança real começa com um certo desconforto. Mas toda repetição começa com a recusa de mudar. Relacionamentos saudáveis não exigem que você se abandone, eles exigem presença, clareza e verdade. E isso só nasce quando você para de usar o outro como referência de valor e começa a se tornar a sua própria base. Se algo dentro de você se mexeu ouvindo isso, não volte para o automático. Não espere o próximo relacionamento para aplicar o que aprendeu. A mudança começa agora, na forma como você se trata, na forma como você se posiciona, na forma como você escolhe. Porque quando você muda o lugar interno, o mundo responde diferente. E lembre-se, consciência sem ação é apenas repetição com lucidez. Que este vídeo não seja só mais um entendimento, que ele seja um ponto de virada. E não esqueça, se você não consegue fazer a transformação necessária, não deixe de ter uma mentoria acompanhada comigo, Mestre Paulo Paranhazzi.